Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, o seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje recebendo Paula Basso, que é planejadora financeira, certificada pela Planejar e, como até brinquei fora do ar, habituê já no nosso Papo de Dinheiro. Sempre um prazer te receber aqui, viu, Paula? É um prazer estar aqui também, obrigada. Paula, só para quem não viu a outra conversa, falar um pouquinho a respeito de você, como que é sua trajetória, sua carreira, como foi, né, esse movimento de planejadora financeira. Legal, eu gosto de dizer que eu não tenho uma carreira óbvia, né? Eu não vim do mercado financeiro tradicional, eu tenho uma soma de experiências que me trouxeram e me proporcionaram estar diante do público que quer planejamento financeiro, que eu acho que converge muito com o momento do planejamento financeiro que a gente vive hoje, que é falar de planejamento como vida, não só como dinheiro, né? Então, eu sou administradora, tenho formação em administração, relações internacionais e psicologia. Também ajudei na construção de uma faculdade, morei no interior do Rio Grande do Sul, morei no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro trabalhei com uma equipe comercial de TI. E lá no Rio também fundei, então, a minha primeira empresa de planejamento financeiro, que foi uma empresa focada exclusivamente no público feminino. Na época a gente chamava batom no azul, dizia que o batom é vermelho, o saldo é azul. E desde então, de 2016, eu atuo como planejadora financeira, especialmente para um público de profissionais liberais. Boa. E aí, o nosso papo hoje é sobre 13º salário, tá? Tá certo que alguns profissionais liberais não o tem, mas acho que grande parcela da população espera, sonha, Sim. aguarda por esse momento, esse fim de ano onde caem aí as duas parcelas do 13º. Queria, primeiramente, entender um pouco sobre essa percepção enquanto planejadora financeira, como as pessoas interpretam, como as pessoas elas percebem esse 13º salário, esse recurso chegando aí no fim do ano, como que elas absorvem, né, essa possibilidade de um dinheirinho a mais caindo na conta? Então, eu acho que muita gente enxerga como um alívio, o que já fala muito sobre a precariedade do planejamento financeiro. Porque o 13º é algo previsto, e as contas de finais de ano, início de ano, também são previsíveis. Né? Claro que a gente tem uma despesa aqui, outra ali que foge, que é daí a reserva de emergência está aí para isso, mas quando a população, de uma forma geral, e eu concordo com você, olha para o 13º como a salvação do meu ano, a salvação das minhas contas, a gente já pode usar isso como um ponto de alerta e de reflexão. Será que eu estou fazendo um planejamento adequado? Porque eu posso olhar para o 13º como um a mais que vem potencializar a construção do meu patrimônio. Ou eu posso olhar como um alívio porque eu não estou administrando bem as minhas contas. E a realidade hoje do nosso país é de um grande alívio que finalmente vai vir 13º, então poderei pagar essa dívida, então poderei fazer o meu Natal, então poderei pagar meu IPVA, ou fica como né? Preciso desse dinheiro, né? Acho que isso fala muito sobre o processo de planejamento financeiro no Brasil. Até nesse processo de planejamento financeiro, né? Quando a gente pensa num 13º, a gente imagina que as pessoas elas poderiam fazer diversos usos Sim. desse dinheiro. E aí, isso a gente vai tratar nos próximos blocos, até para você que está nos acompanhando. Mas pensando efetivamente, né, nesse respiro, nesse alívio, e você falou, demonstra muito como é a educação financeira do brasileiro. É cultural da gente já contar com esse 13º, por isso talvez não fazer algum tipo de planejamento ou não ter essa percepção de que, poxa, posso fazer algumas mudanças ao longo do ano para não ter que contar com esse respiro, esse alívio no fim do ano? É cultural. O comportamento financeiro do brasileiro vem de um histórico muito doído, né? De inflação alta, de um dinheiro que num dia não vale nada, no outro dia... Aliás, num dia vale alguma coisa, no outro dia não vale nada. E quando você pensa que a gente teve uma educação, e os nossos pais nos educaram assim, porque tiveram essa educação financeira, né? Ou esta realidade, mais do que educação, realidade financeira. Você tem um dinheiro e no dia seguinte ele já não vale nada, qual é a sua predisposição? Eu vou gastar, porque eu preciso
fazer esse dinheiro valer. Então, a gente desenvolveu como sociedade uma mentalidade curto-prazista. Eu recebo meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro. Eu recebo meu dinheiro e a única forma de eu manter o meu dinheiro é comprando algum bem imóvel. Então, a gente desenvolveu uma cultura de gastar tudo que ganha e se eu quero guardar dinheiro, eu guardarei via imóvel. Guardar imóvel é a solução da minha gestão financeira. E isso já mudou há 30 anos, mas culturalmente, socialmente, a mudança é muito mais lenta. Então, hoje a gente já tem formas diferentes, a inflação já não é o bicho-papão que era nos anos 80 e início dos anos 90, a gente já tem acesso democratizado a investimentos financeiros que você pode não só corrigir a inflação ao longo dos anos, como também fazer uma reserva. Então, a cultura do planejamento, em certa medida, é nova no país, porque também ter uma moeda estável permitiu ser planejado. Então, a gente veio de um histórico social e aí, por consequência, as pessoas acabam se comportando nisso no micro, né? Na sua microgestão financeira. E se não vem acompanhado de uma educação para mudar esse olhar e a forma de cuidar do dinheiro, acredito sim que as pessoas acabam, então, tendo esse comportamento por um vício de comportamento histórico muito mais do que pela incapacidade de lidar com o dinheiro. Precisa da educação financeira para isso. É interessante até nessa questão de planejamento, porque quando a gente está comentando aqui de 13º, que as pessoas aguardam, esperam para fazer algum tipo de movimentação na sua conta bancária, a gente está pensando em pessoas que olham mais para o retrovisor do que para frente. Perfeito. Porque o 13º é esse alívio de vou quitar o que eu deixei de rabo lá para trás, né? De dívidas e qualquer coisa. Vou zerar meu ano agora, no fim do ano, e aí lá para frente o meu eu do futuro que se vire. É interessante essa perspectiva também, né? Da gente sempre ficar olhando para o retrovisor, e aí entra a sua figura de planejadora, de olhar para frente, de planejar, de buscar uma construção, né? Isso, eu gosto de ver... Primeiro que, assim, a parte de orçamento doméstico é uma parte muito pequena do planejamento financeiro, né? E tudo bem, é a forma como as pessoas entram. Ou entram pro planejamento financeiro porque tá desorganizado nas contas do mês a mês, ou porque quer começar a investir, às vezes está até com dívidas, mas quer começar a investir. Então, o investimento e o orçamento e a organização do orçamento são os dois principais chamariz para um planejamento financeiro que é muito maior. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de administrar riscos. Então, semana passada, uma pessoa querida passou por mim e falou: Paula, meu gerente do banco me perguntou se eu não quero passar o meu seguro de vida de 400 para 800 reais. E eu perguntei a ela: mas por que você tem seguro de vida? E ela não soube responder. E essa é gestão de risco. De repente tem um dependente dentro de casa, de repente ele é um profissional liberal, portanto precisa garantir caso sofra algum acidente. Esse planejamento financeiro antecipa. Gestão de longevidade. Temos uma população que está envelhecendo antes de enriquecer, que tem cada vez menos filhos, que não vão conseguir bancar suas contas, o mundo está ficando mais caro. Que gestão da sua longevidade você está fazendo? A gente tem um hábito de pensar a nossa renda de hoje como a renda para ser consumida hoje. Quando, na verdade, através de um planejamento financeiro, você entende que você administra a renda para a sua vida. O fato dela estar vindo mensalizada, anualizada, ou de outra forma, quinzenal, semanal, é só a forma que você recebe, mas você tem que fazer uma análise estratégica de qual é a tua perspectiva de vida, como você pode investir para garantir que lá na frente você viva bem. E a renda de hoje é o que vai subsidiar parte do seu futuro. Não é sempre que a gente vai se manter com energia vital, ativo mentalmente, ou ter a energia de se manter ativo. Então, pensar o planejamento como algo maior que a renda é muito importante para as pessoas compreenderem também o porquê fazer um planejamento financeiro. A gente nem falou de sucessório, imposto de renda, tem tantas possibilidades aqui que a gente pode abordar, e o próprio comportamento, que é um pilar do que a gente está falando agora do comportamento do 13º, né? O uso do 13º e o comportamento que você tem com esse recurso que chega, você também pode mudar a sua visão de mundo e usar de forma mais estratégica esse dinheiro que chega no final do ano. Esse recurso, né, como você falou, olhando de uma forma anualizada, olhando de uma forma 2 anos, 3 anos, 5 anos, né, planejamentos até um pouco mais de longo prazo. Por mais que o recurso chegue apenas no final do ano, é importante a pessoa ter essa percepção de olhar e falar, tudo bem, eu vou ter um recurso que só vai chegar no fim do ano,
mas eu já vou contando com ele, já vou fazendo os meus planejamentos, o meu orçamento, inclusive, já contando com ele, mas dali para frente, antecipa um pouco aqui, joga um pouco para lá. Esse planejamento, e aí eu bato nessa tecla justamente porque você está aqui, o planejamento acaba sendo o pilar que sustenta toda a nossa vida financeira. É ele que vai determinar para onde que a gente vai, inclusive se a gente vai ter sucesso ou não. Por isso que é tão importante aproveitar essa janela de oportunidade que o dinheiro está entrando para pensar de uma forma até um pouco mais abrangente. Felipe, quando você vai viajar, você não pensa que roupa que você tem que levar? Você não pensa quantos dias você vai ficar? Quanto que você vai gastar mais ou menos por dia? As pessoas têm medo da palavra planejamento, como se fosse uma coisa muito sofisticada, muito difícil. E, na verdade, financeiro, né? Todos nós já fazemos pequenos planejamentos. Sim. Então, nós já temos essa habilidade. Até para ir num almoço com nossos amigos, a gente faz um pequeno planejamento. Então, essa habilidade é importante que a gente compreenda. Eu concordo contigo que a parte da clareza do orçamento ajuda a entender e tomar decisões para o resto da vida. Então, essa função de olhar... Eu gosto muito, quando eu trabalho com planejamento financeiro, de fazer um grande mapa das despesas. O que são esses mapas das despesas? Vamos olhar o mês de janeiro. O que geralmente acontece no janeiro da minha família? Geralmente em janeiro eu tenho que pagar a taxa de anuidade da minha entidade de classe, esquecida lá por muita gente. Tem que pagar meu IPVA, ou às vezes o IPVA eu decido parcelar, mas vou pagar o IPTU. Bom, então eu sei que no meu janeiro eu tenho esse desembolso. Fevereiro o que acontece? Fevereiro eu tenho o aniversário da minha filha. Geralmente eu faço festa. Geralmente eu dou um presente melhor. Aí chega lá no mês de maio, foi meu aniversário de casamento. Geralmente eu faço um jantar especial, geralmente eu dou um presente para a pessoa com quem eu convivo. Então, todos esses exemplos que eu tô te dando são coisas que são previsíveis, mas que são esquecidas do planejamento. Quando você põe nesse mapa de despesas que você tem, você passa a entender que por mais que você não desembolse todos os meses uma quantidade de dinheiro, você tem que ter esta quantidade de dinheiro para poder usufruir nos meses de pico. Então, quando você olha o mapa das suas despesas, você chega, no final do ano, você soma 12 meses, você vai ver que, na média, o seu custo de vida, ele é mais alto do que você tem na sua mente. E aí é por isso que lá no final do ano, quando chega um 13º, ai que alívio. Por quê? Porque eu não coloquei na conta, de repente, que eu tenho que levar o meu cachorro a fazer uma limpeza de dentes, falando aqui hipoteticamente, algum exemplo que me veio na cabeça agora, a cada tanto tempo. Porque eu não coloquei a festa de aniversário. E aí, sim, se eu não coloquei essas contas, eu acho que o meu custo de vida é menor do que ele realmente é. Então, esse exercício de fazer o mapa dos 12 meses da sua vida, dividir por 12, tangibiliza melhor, traz mais clareza. E isso vai ser usado depois para as outras áreas do planejamento. Vou saber quanto que eu preciso de reserva de emergência em base a um orçamento real. Vou saber o quanto eu preciso acumular para minha longevidade em base a um orçamento real. Faz sentido? Muito sentido. Muito sentido. E até é interessante justamente por conta disso, né? A pessoa não olha para frente, olha no retrovisor e aí acaba entrando em alguns maus lençóis, que é justamente o que a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, sobre as pessoas que já estão ali em maus lençóis, já estão um pouco mais endividadas e talvez encontrem nesse respiro do 13º uma oportunidade de quitar suas dívidas. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Paula Basso aqui no nosso Papo de Dinheiro, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de finanças pessoais e educação financeira. Hoje com a Paula Basso, planejadora financeira, CFP da Planejar. Paula, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre planejamentos e quando as pessoas elas percebem que o custo de vida, na verdade, é um pouquinho maior do que realmente é e se aproveitam agora do 13º para tentar dar um reset, se a gente pode dizer assim, né? Colocar tudo no 0 a 0 e partir para o próximo ano com mais tranquilidade.
muitas pessoas já estão endividadas, já vem carregando esse peso do endividamento ao longo, não talvez desse ano, mas de 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. E aí vem essa possibilidade. Para quem está endividado, pega esse recurso do 13º, qual que deveria ser a prioridade ao receber esse recurso? O que elas têm que ter efetivamente de número 1 ou prioridade 0 na sua cabeça? Bom, geralmente o custo da dívida no Brasil é um custo muito significativo, elevado. Em geral, quitar suas dívidas é sempre uma prioridade. Mas eu gosto de fazer uma ressalva, Felipe. Muitas vezes, quando a gente está endividado e a gente põe a conta lá no 0, qualquer deslize que aconteça na vida, qualquer pé torcido ali que me leve a gastar um pouco mais, faz eu entrar no ciclo de endividamento de novo. Então, o que eu diria para quem está endividado? Primeiro, elenque quais são as suas dívidas. Qual tem sido o custo dessas dívidas? Existem dívidas que são mais caras, por exemplo, do cartão de crédito, empréstimo pessoal. Existem dívidas mais baratas, que são um financiamento imobiliário no sentido de que a taxa de juros é mais barata, não o montante do dinheiro, né? Ou um crédito consignado. Aí, depois que você elencou e entendeu o tamanho dessas dívidas, avalie a possibilidade de trocar essas dívidas mais caras por uma dívida mais barata. Então, daqui a pouco você está enrolado no cartão de crédito e no cheque especial, você entende que você consegue unificar essas dívidas, pegar um crédito consignado na empresa onde você trabalha, que tem uma taxa de juros mais interessante, e trazer um alívio para esse orçamento. E eu sei que você está me perguntando especificamente do 13º, é porque se eu pegar simplesmente o dinheiro e botar numa dívida, de repente eu não estou usando estrategicamente esse valor. Então eu substituo o custo dessa dívida, entendo se vale a pena eu quitar ou não, e em geral quitar vale muito a pena, mas eu recomendo muito fortemente a pessoa guardar uma parte desse 13º, que seria usado até para quitar a antecipação de dívidas, guarda uma parte a título de reserva. Porque se acontece algum deslize, você não precisa pegar de novo outro empréstimo. E aí, Paula, mas eu lido com uma barreira, o meu comportamento, que a gente vê que o comportamento do endividado é a principal barreira para a solução de dívidas. E aí, o que você vai fazer? Bom, você vai dificultar o acesso, você não vai deixar no mesmo banco que você usa para pagar a conta, para evitar você usar o dinheiro de uma reserva para pagar um restaurante, que é um consumo e não uma necessidade de fato. Né? Então, você tenta colocar num local que te dá uma barreira a mais de acesso para, às vezes, até você esquecer que você tem essa reserva e quando precisar, você vai realmente acessar para o que precisa. E eu ia falar uma segunda coisa que agora me fugiu. Sim. Se você fez uma análise dessas dívidas e se você não souber como fazer, contrate um planejador para isso, pelo amor de Deus, assim como a gente vai num médico, chame também um especialista que tenha ali um distanciamento emocional do processo de endividamento, tenha uma capacidade de análise técnica para ajudar a discernir o que é certo ou o que é errado, mas é do cartão de crédito, corta o cartão de crédito. Paula, mas eu preciso do cartão de crédito porque o serviço de streaming. O serviço de streaming aceita débito em conta. Ativa débito em conta do serviço de streaming. Mas é que eu uso a ferramenta tal. Bom, use um cartão pré-pago. Se defenda do seu próprio sabotador. Porque muitas vezes o comportamento de dívida, depois que ele está constituído, ele encontra no comportamento a maior barreira. A causa do que te levou à dívida pode não ter sido uma sabotagem, pode ter sido um desemprego, uma doença em família, alguma coisa muito séria. Porém, depois para sair, você precisa se sabotar, porque o que uma pessoa endividada geralmente faz? Ela organiza o cartão, viu que o cartão está de novo zerado, que alívio, posso gastar de novo. Então, você tem que brecar esse comportamento. É interessante porque tem até alguns livros que falam disso, né? Quanto mais dificuldade você tem para continuar com um hábito, né, menos você vai cultivar esse hábito. Até o consumo, né? Quanto menos você tiver acesso ao dinheiro físico, ao cartão, ou Pix, ou qualquer coisa, menos você vai gastar. Porque você vai pensar 800 vezes antes de fazer. Tinha até eu acho que era meio lenda urbana, de gente que congelava o cartão de crédito, deixava dentro do freezer, e aí deixava dentro de um copo lá congelado. Vou usar. Não, agora tem que esperar descongelar o cartão. Tem um filme, não sei se você já assistiu,
assisti Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Beck Bloom. É um filme mais antigo. É isso? Bem divertido, assim. É um filme até gostoso de ver em família, em que ela se percebe uma consumidora compulsiva e ela justamente vai lá e congela o cartão de crédito. Mas, hoje em dia, não... O chip estraga. Exato, não é nem isso, não é nem isso. Hoje em dia você tem cartão virtual, você gera um cartão virtual, você deixa logado o seu cartão em plataformas de consumo. Então, assim, essa disciplina, você tem que confiar que você é capaz de fazer isso, né? Mas eu trabalho com pessoas compulsivas, tá? Então, eu sei que é difícil. Eu tenho algumas clientes em que tem algum amigo que é o grande fiel escudeiro em que fica com o cartão quando precisa realmente. A pessoa vai lá, empresta e devolve o próprio cartão da pessoa. Existem casos que são casos daí de terapia, né? Aí é algo que foge até da alçada do planejador. O terapeuta trabalha em parceria com o planejador para um caso mais grave de consumo que leva a endividamento nessa medida, né? Não, talvez, né? Seja o caso de muitas pessoas, mas às vezes também o 13º, ou esse recurso que entra, não necessariamente o 13º, mas um recurso que entra esporadicamente, que não tem ali grande previsibilidade, ele não cobre o total das dívidas, né? E aí a pessoa prefere fazer gastos, inclusive como você falou, é um consumo e não uma necessidade, prefere sair para jantar, prefere se dar presentes, porque obviamente todo mundo merece uma vida boa e presentinhos e ser mimado, mas isso, essa percepção de que talvez o dinheiro não é suficiente para eu resolver todos os meus problemas agora, isso também pode ser um impeditivo na hora de utilizar esse recurso como o pontapé inicial para você colocar uma vida mais em ordem nas suas finanças? Eu entendo quem faz isso, que pega o dinheiro e prefere gastar, porque já que eu não vou conseguir dar conta de pagar essa dívida, deixa eu pelo menos me divertir. Porque essa pessoa já está vivendo meses de angústia, às vezes anos de angústia. E aquele dinheiro que chega como um alívio. Ai, que bom, finalmente agora eu vou poder comprar um tênis, de repente fazer uma viagem. Então, realmente, emocionalmente, a gente percebe que o impacto de uma desordem financeira é muito maior do que só o saldo negativo na conta, né? Então, por que não olhar para esse recurso e, de repente, pensar, sim, uma parte desse meu 13º eu vou usar para prazer. Uma parte eu vou escolher 2, 3 dívidas menores e quitar. Porque, de repente, eu estou administrando lá 5, 6, 7 dívidas. Eu quito uma pequena, eu já tenho, ao invés de 7 dívidas, eu tenho 6. E é uma pequena vitória, né? Então, conseguir enxergar pequenas vitórias e conseguir viver bem é o grande desafio também nosso, do planejador, ajudar o nosso cliente, porque o dinheiro, ele não está aqui para pagar a conta. Ele está aqui para financiar uma vida boa. Então, a gente precisa organizar e distribuir esses recursos de uma forma que você pague e viva com dignidade, consiga ter momentos de alegria além do pagamento de contas da vida com dignidade e construa o seu futuro. E aí a gente trabalha com uma lógica de proporção. A ideia não é cortar nenhum nem outro. É claro que quando a pessoa está num nível de endividamento muito grave, ela vai precisar passar por um período de sacrifício. E aí, quem já esteve aqui no nosso podcast assistindo a nossa primeira... Eu falei de sacrifício. Eu falei que sacrifício é um sacro ofício. É o ofício sagrado que a gente faz por algo maior. Então, eu faço um sacrifício de gestão financeira, de repente, durante 1, 2 anos, porque depois eu vou viver uma vida mais leve, eu vou dormir melhor, eu vou conseguir equilibrar minhas contas, eu vou conseguir investir para minha longevidade. Então, é claro que quando você está no processo de endividamento maior, é porque você fez escolhas ruins no passado. Está na hora de fazer boas escolhas no presente para colher no futuro resultados bons também. É interessante porque quando a gente pensa em dinheiro, a gente acha que é interessante, é bom, é salutar você ter uma vida equilibrada. Mas muitas vezes a gente precisa ter uma vida desequilibrada, né?
esse sacrifício, você desequilibra aqui para depois ter uma melhora lá, você desequilibra para um lado aqui para depois ter uma outra melhora lá, né? E aí, quando você vai ver, a vida é toda desequilibrada, mas você tá num desequilíbrio ascendente, você tá crescendo sua vida financeira, melhorando as suas finanças, enfim, né? Tendo sucesso, tendo prosperidade. É interessante que muita gente acha que vai ter uma vida equilibrada e vai estar tudo bem. Não, né? No desequilíbrio você consegue ter uma prosperidade. O equilíbrio, ele é confundido como algo estático, né? Como se fosse assim, eu sei o que vai acontecer. Mas se você parar para perceber, quando a gente está em cima de uma bicicleta ou surfando uma onda para os surfistas, o equilíbrio é exatamente você trazer a proporção de cada movimento para que você siga caminhando. Não é pedalar só de um lado. Se eu viver só para investir, eu vou ser talvez uma pessoa infeliz na vida. Uhum. Se eu viver só por gastar, talvez eu vou ser uma pessoa incompleta do outro lado. Então, assim, vou andar em círculos e às vezes vou cair. Provavelmente vou cair. Então, o equilíbrio é esse saber administrar com destreza um momento que, de repente, a onda veio por um lado que você não imaginava. E aí você vai ter que pesar muito mais pro lado para não cair. Então, vai ter uma época que eu vou estar endividada, vou ter que pesar muito mais na minha gestão financeira para cá para eu não cair. Porque senão eu posso correr risco de quebrar a banca. E aí eu não me divirto mais, né? Não é um 8 ou 80, né? Não é um 8 ou 80. O equilíbrio... Às vezes é 8, às vezes é 80, mas não sempre na mesma forma, né? É isso aí. Ô, Paula, né, só pra gente encerrar esse bloco aqui e falando de endividamento, eu acho que trazer esse tema aqui é importante porque acaba tendo um gancho, né? Se a gente pode dizer assim. Coincidentemente ou não, eu acho que mais não, o 13º vem junto com Black Friday, vem junto com um monte de oportunidade para você gastar dinheiro. Esse também entra naquele aspecto que a gente estava falando de algumas tentações para você gastar o seu dinheiro e não priorizar uma vida financeira mais estável ou mais tranquila dali para frente, né? A Black Friday veio como uma estratégia comercial para um mês que não tinha um feriado significativo, né? Então, cada mês tem algum feriado significativo que nos faz gastar e o comércio se mobiliza e também, às vezes, tem estoque parado e você pode se desfazer de um estoque parado até para preparar ali um Natal com novas coisas ou um novo ano com novas coisas. Eu, lojista, pensando nessa forma. Então, para o lojista é uma situação que pode ser positiva, quando feita também de forma saudável, né? E para o consumidor pode ser uma estratégia muito boa. Por que eu tenho que comprar os meus presentes de Natal em dezembro? Se eu posso aproveitar uma Black Friday? Isso é planejamento. Se eu estou planejada, eu já fiz todas as minhas compras, comprei com um nível de desconto interessante, coisas que eu compraria na véspera de Natal, entrando no shopping lotado, irritação, não consigo encontrar vaga, não tem o tamanho que eu quero. Poxa, se eu posso me organizar com antecedência, isso é planejamento. É o uso estratégico do seu dinheiro. E a pessoa vai ser presenteada com um presente igual ou melhor, porque você, de repente, daria um presente de um valor de dinheiro que na Black Friday eu consigo comprar com desconto, portanto, consigo entregar um presente melhor pela mesma quantidade de dinheiro. Então, a culpa nunca tá fora. E, aliás, não gosto nem de falar de culpa, mas, assim, a responsabilidade não é de fora, a responsabilidade é de dentro. Eu posso escolher fazer da Black Friday um motivo a mais para eu me endividar, ou eu posso fazer da Black Friday um motivo a mais para eu dar melhores presentes para os meus filhos. Ou para usar estrategicamente para eu não precisar desembolsar tanto quanto eu precisaria se eu fizesse essa compra, de repente, lá na véspera de Natal, que é o que o brasileiro tipicamente faz. Planejamento, essa é a palavra. E tá certo, Paula. Preciso ir para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com a Paula Basso aqui no nosso Papo de Dinheiro. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro com a Paula Basso, que é planejadora financeira, CFP da Planejar. Paula, a gente estava falando das pessoas um pouco mais desorganizadas ou que sofreram alguns contratempos ao longo dos meses, dos anos e acabaram ficando endividadas. Mas a gente tem pessoas também
que elas se aproveitam desse momento e para fazer uma viagem, para planejar algo mais à frente, e naquela perspectiva que a gente estava falando, né, de um equilíbrio desequilibrado, se aproveitam para usar o 13º como uma forma de ponto de partida, como pontapé inicial para montar uma reserva, para fazer algum investimento, para ter algo maior ou mais rentável lá na frente. Esse pontapé inicial ou esse incremento adicional, para onde que a gente direciona? O que a gente orienta os nossos telespectadores que estão com essa dúvida na cabeça, que estão com essa percepção na cabeça de começar algo a partir do 13º salário? Legal. Eu adoro quando a pessoa já está nessa fase, é muito gostoso. Eu sempre converso e dialogo muito com os meus clientes sobre a necessidade da reserva de emergência, né? Então, só que qual é a ilusão que as pessoas têm? Que a reserva de emergência vai se criar magicamente em um ano. E não é assim. Também a reserva de emergência, ela tem um processo. Então, eu dimensionei lá meu custo de vida, eu sei que é tanto a reserva de emergência que eu tenho que ter. Nesse caso, o que eu posso botar, por exemplo? Eu posso botar como objetivo no meu primeiro ano que a minha reserva de emergência seja equivalente a 1 mês das minhas despesas. No segundo ano, de repente, são 3 meses. No quarto ano, já estou lá com 7, 8 meses, até que em algum momento eu atinja. Então, é importante entender que mesmo objetivos de curto prazo, eles podem demorar a se concretizar, né? E aí, o 13º pode ser uma ótima forma de dar um gás inicial, porque é muito mais difícil você começar lá, tô guardando R$400 por mês, até eu chegar no, sei lá, R$20 mil que eu preciso ter de reserva, vai demorar muito. Daí você pega um 13º e dá uma acelerada, aquilo motiva, tá? Então, eu acho que pegar uma parte do 13º para iniciar uma reserva de emergência é uma ótima forma de você ver um resultado. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar, eu te falei de fazer esse mapa das despesas. Então, você consegue ter ideia que talvez no ano, em relação à sua renda, você tenha lá um gasto sazonal, vamos supor que de R$6 mil, só para a gente ter um número explicativo aqui. Se eu pego esses R$6 mil, eu sei que eu vou precisar de R$6 mil, e divido por 12, eu sei que são R$500 por mês. É muito melhor eu guardar R$500 por mês para esses gastos sazonais do que eu desembolsar R$6 mil no único mês. E olha que legal que é isso. Se eu guardo e invisto numa reserva DI, assim, né? R$500 por mês, no final de 12 meses, eu tenho os 500 por mês, mais a rentabilidade daquele mês. Então, eu vou ter mais do que R$6 mil. E eu posso escolher pagar à vista, de repente, um IPTU, que eu pagaria parcelado, e eu vou ter um nível de desconto. Então, eu paguei menos porque tenho dinheiro para pagar à vista. E no próximo ano, então, eu tive os juros, né, desses investimentos e ainda tive o desconto da conta que eu tenho que pagar. Então, no próximo ano, talvez eu não precise mais guardar R$500. Eu possa guardar 480, porque eu me beneficiei dos juros e do desconto. Entende? Então, poxa, Paula, mas eu não guardei esse dinheiro ao longo do ano. Então, pense estrategicamente para usar o teu 13º, uma parte dele, de repente, para estruturar para o próximo ano. Porque para agora você não pode fazer nada, mas para o próximo você pode. E quando é que começa um planejamento? Quando a gente a gente toma consciência do que a gente tem que fazer. E não dá para se arrepender pelo passado, porque não muda nada, né? Mas daqui para frente a gente pode fazer diferente. Então, usar o 13º como uma forma de acelerar a sua estratégia para o próximo ano é também uma ferramenta muito boa. Então, já falei de 2. Depois, separar. Eu já falei também dessa coisa de separar o 13º. Não precisa ser totalmente consumido, nem para investimento, nem para pagar dívida, nem para diversão. Você pode dividir. Então, parte do que eu ganho, eu invisto, parte do que eu ganho, que pode ser até para longevidade, parte do que eu ganho, eu usufruo hoje para trazer, de repente, uma viagem que eu não poderia fazer com os meus filhos se eu não tivesse o 13º, né? Então, acho que pensar estrategicamente esse uso, não sei se eu te respondi com esses exemplos, mas acho que tem muita possibilidade e, inclusive, para fazer diferimento fiscal, usar para fazer um aporte em PGBL, para quem é CLT, em geral, paga ali e faz declaração completa, pode se valer de pagar menos tributo hoje para alavancar a construção de patrimônio futura através do PGBL. Então, também
estratégia de construção de patrimônio. Só um parênteses aqui, acho até legal nessa construção de planejamento que você está falando, porque muita gente só percebe isso no fim do ano, com o 13º. Mas você montar um planejamento ao longo do ano para você fazer um aporte grande em PGBL lá no fim do ano também é importante para você se beneficiar desses incentivos que são bem interessantes. E claro, talvez seja um papo para um outro papo de dinheiro, essas estratégias. Mas ainda voltando para o 13º, e aí eu só quero pegar esse gancho que você comentou, né? De repente separar um pouco para reserva, um pouco para consumo, um pouco até pensando em aposentadoria. As pessoas nessas divisões e nessas oscilações, elas também conseguem fazer algumas alocações em produtos distintos para alcançar objetivos distintos utilizando esse mesmo recurso, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito desses produtos, até para quem está nos assistindo poder também ter uma visão geral do que é possível fazer, aonde é possível alocar, que tipo de estratégia se utilizar. Legal. Tem muitas coisas para falar quando a gente entra em investimentos, né? E aí eu vou trazer algumas premissas aqui. Primeiro, que é um mito achar que existe o melhor investimento. Existe o investimento adequado para um objetivo. Então, se o meu objetivo é reserva de emergência, eu não vou colocar o meu dinheiro a sofrer oscilação. E onde que ele vai sofrer a oscilação? Só na renda variável? Não, ele vai sofrer variação na renda fixa, por exemplo, num tesouro IPCA, que é tão volátil ou mais volátil que uma renda variável, uma compra de uma ação. Então, eu preciso entender que para reserva de emergência, vão ser fundos DI, vão ser CDBs com liquidez diária, coisas que vão rentabilizar talvez um pouco menos do que você gostaria, mas que te dá a segurança de você poder resgatar na hora que você precisa, na hora que aconteceu aquele fenômeno, e sem nenhuma grande oscilação de patrimônio no sentido de ter perdido dinheiro. Quando a gente já fala de objetivos de médio prazo, eu quero proporcionar um intercâmbio para minha filha, eu quero viajar com a minha família, eu quero fazer uma especialização fora do país. Bom, se eu estou planejando médio prazo, eu já vou trabalhar estratégias mais mistas, eu vou pré-fixar. Então, poxa, eu sei que eu preciso de tanto de dinheiro. Eu posso escolher uns pré-fixados um pouco mais, que dão um retorno um pouco mais interessantes. Eu posso abrir mão de liquidez, então, mesmo que seja ali um CDB vinculado a algum percentual do CDI, eu posso abrir mão de liquidez que me dê algum tipo de retorno. Já quando eu estou falando de longevidade, a gente tem renda variável, tem títulos do tesouro vinculados ao IPCA que são maravilhosos, a gente está aí numa janela de títulos pagando IPCA mais um percentual ali de remuneração, então corrige a inflação, corrige seu poder de compra ao longo do tempo e ainda te remunera, faz seu patrimônio crescer. E existe o veículo de previdência privada, que é um veículo muito positivo, foi muito marginalizado durante muito tempo por vários motivos. Os produtos eram ruins, existia taxa de carregamento, taxa de administração elevado, era ruim antigamente. Era ruim de entrar, era ruim de ficar, era ruim de sair. E a gente não tinha certeza do que acontecia. Hoje não, se modernizou esse veículo e veio como uma forma, inclusive planejada, de você guardar um pouquinho todos os meses, paga lá o seu boletinho, todo mês está indo para um fundo de previdência que vai não só evitar, por exemplo, um come-cotas, que fundos tradicionais têm, mas também pode te levar a um tipo de pagamento de tributo que é o menor dentre os investimentos que pagam tributos. Né? Você chega a uma alíquota de 10% a partir do 10º ano, enquanto no mercado tradicional você vai ter ali vai ter 15% como a menor alíquota. Então, essa diferença entre 15% para 10% é dinheiro no seu bolso. Planejamento. É interessante que você citou algumas palavras aí, no planejamento óbvio, mas conhecimento e responsabilidade, né? Então você adquirir o conhecimento ou buscar pelo conhecimento num planejador financeiro, alguém que tenha essa competência, essa capacidade, e também a responsabilidade de, né, trazer a melhor percepção do que é bom para você nesse momento, né? Porque, como você falou, são vários produtos, são vários tipos que talvez te levem ao mesmo lugar, mas para perfis diferentes, são produtos, são veículos diferentes, né? Então, ter essa responsabilidade, chamar essa responsabilidade para si,
acaba sendo primordial nesse sentido. E até resgatando um pouco, Paula, o que a gente falou lá no segundo bloco a respeito de quem está endividado. E eu me lembro que você falou, tem gente que está endividada e ainda quer investir. E agora que a gente está falando de alguns produtos, alguns veículos de investimento, né, me retornou essa pergunta. É possível dar, e quem quer investir mesmo endividado, separar um pouquinho para sentir esse gostinho de como investir, de sentir um pouco o mercado, até para se familiarizar, para ter esse conhecimento? Lógico que é algo ali equilibrado num planejamento, mas é importante ter também esse tipo de comportamento? É recomendável, na verdade, ter esse tipo de comportamento em algum momento? Quando a gente olha estritamente o financeiro, eu vou te dizer não. Quite suas dívidas. Quando a gente olha para o ser humano, eu digo, por favor, não deixe de fazer isso. Em que sentido? Primeiro, investimento para longevidade. Para mim, como planejadora financeira, eu vejo isso como um gasto essencial. Isso está dentro das suas despesas, daquele bloco que eu falei, né? Dividir em 3, o bloco de aquilo que mantém sua dignidade de vida. Para mim, isso é despesa. Assim como você paga aluguel, você tem que pagar um pedacinho para o seu futuro. O que é importante você entender? Talvez você não comece investindo o ideal. Então, de repente, você deveria investir... Vou falar números hipotéticos aqui. De repente, você deveria começar a investir R$800 por mês para sua longevidade. Você começa com 150. Deixa lá aquele boleto que vai para a Previdência todos os meses. Você sabe que tem um pedacinho do seu futuro que está sendo desenhado. Outro pedaço é a reserva de emergência. Também, por quê? Porque se eu estou num ciclo de endividamento, de novo, qualquer deslize que dá só piora esse meu cenário. Então, eu pego um pedacinho. Quando você faz um planejamento financeiro, você vai dar prioridade para a quitação de dívidas. E as estratégias não é só usar o recurso que você tem, é pensar em recursos extras. Então, eu tenho objetos dentro da minha casa que eu posso me desfazer e acelerar a quitação. Eu tenho habilidades e competências que eu posso usufruir para gerar renda extra para acelerar a quitação. Então, quando eu estou com uma situação adversa, eu vou ter que ter comportamentos diferentes dos meus habituais. Se eu estou super endividado, eu vou, de repente, sou uma boa professora, vou lecionar aulas particulares de matemática para as crianças dos amiguinhos do meu filho. Porque eu tenho esse dom, e aí eu consigo fazer uma renda extra, ou eu vou cozinhar e vou vender docinho, ou eu vou... Não sei, cada um vai ter as suas competências e habilidades que pode gerar uma renda extra, mas é um comportamento atípico para uma situação atípica, entende? Eu acho que isso que é importante. Então, mas para ser mais objetiva na tua resposta, eu diria que é um ótimo caminho você incluir um pedacinho para investimentos recorrentes, sim. Puxando o gancho para o nosso tema central aqui, né? A gente vai oscilando, mas volta para ele. O 13º. É interessante também, de repente... Estou endividado ou não estou endividado, mas você faz o planejamento com o recurso do seu salário, dos seus ganhos ali mensais, e utilizar o 13º como aquela parcela pancada em investimento que você vai dar. Vou utilizar aquilo só para investimento e o resto da minha vida eu vou levando, já que é um 13º. Sim, e se você tem as dívidas sob controle, não necessariamente você precisa quitá-la de uma hora para outra. Se ela está sob controle, está respeitando teu orçamento, você está num nível sadio, você pode antecipar também ou a dívida para tentar resolver isso o mais rápido possível, mas você pode então começar a construir essa reserva para se ver colhendo resultados também desses investimentos. Eu acho que é um bom caminho também. Joga lá para frente e investe na aposentadoria. Até porque, Felipe, desculpa te cortar, a gente tem aí 80% dos brasileiros com algum tipo de dívida. Nesse percentual, a gente está falando também das pessoas que têm dívidas imobiliárias. Não necessariamente uma dívida imobiliária é uma dívida ruim, porque ela está construindo um patrimônio, né? Existe muita divergência de compreensão se ter uma dívida de imóvel é boa ou ruim, e isso também é outro papo de dinheiro bem, bem polêmico. Comprar ou alugar é outro questionamento muito significativo, mas numa população que tem 80% de dívida, em geral, que está antecipadamente, é visto como o melhor cenário. Mas se eu tenho essas dívidas sob controle, se meu planejador me ajudou a estruturar o meu custo de vida e trazer esse controle, você vai perceber que, por você ter a compreensão de como isso está sendo utilizado, você vai querer antecipar mais rápido essa dívida. Vai ser uma atitude para você fazer a sua virada de chave.
Então, quando a pessoa tem consciência, ela também se coloca em ação de um jeito diferente. Boa. E só para não perder o gancho, a gente está falando de 13º, mas tem muita gente que ganha 14º, 15º, delícia. 16º. E é a mesma ideia. As divisões e as percepções e tudo mais é a mesma coisa. Para quem tem essa sorte, precisa entender também como um benefício. Da mesma forma que a gente faz o mapa das despesas, a gente também faz o mapa das rendas. Então, eu tenho lá um salário todos os meses. Novembro e dezembro, geralmente, eu recebo em 2 parcelas o 13º. Eu tenho 30% de adicional de férias. Daqui a pouco eu tenho um bônus que eu recebo trimestralmente ou uma vez por ano, que seja. Eu consigo ter uma ideia de quanto eu vou ganhar. Que eu gosto de recomendar para os meus clientes. Viva com o valor do seu salário. Estruture a sua estrutura de custos de vida no teu salário. E o que vem de 13º, extra de 30% de férias, bônus, faz isso potencializar e alavancar teu patrimônio. Sabe? Então, é um jeito de compreender a sua relação com o dinheiro, para construir uma vida que faça sentido para você. Muito bom. O Paulo, eu vou para mais um intervalo, o último, eu prometo. E aí, daqui a pouquinho, a gente continua essa nossa conversa. Você que está nos assistindo, continue com a gente. Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na programação Papo de Dinheiro, conversando com a Paula Basso, que é planejadora financeira, CFP da Planejar. E a gente falou bastante de 13º, falou de endividado, não endividado, de planejamento, inclusive é um ponto focal aqui, né? Planejamento, seja com 13º, seja com o próprio salário, com 14º, com renda extra, enfim. Eu acho que, para a gente amarrar, Paula, nesse último bloco, a gente pode conversar um pouco a respeito justamente desse fim de ano, já que a gente está numa perspectiva de 13º, como utilizar dessa virada de ano, desse espírito de renovação, talvez até que muita gente viva agora, para também dar essa renovação, essa repaginada nas contas, no planejamento financeiro, nas formas de encontrar renda extra, como dar esse novo ar, né, para a vida financeira. É um momento propício ou acaba ficando muito clichê, né, os votos do começo do ano? Eu gosto de dizer que o planejamento você faz a partir do momento que você toma consciência que precisa fazer. Então, independente se for final de ano ou se for meados do ano, faça a partir do momento que você tomou consciência. Mas, sim, a gente se inspira, a gente tem vontade de ser uma pessoa melhor quando vira o ano. Então, é uma ótima usar essa grande egrégora, essa grande energia que todos estamos no momento de renovação, dá um impulso a mais. Então, o que eu diria? Primeiro, planejamento não é algo estanque. A gente faz um planejamento para a gente saber onde a gente quer chegar. Mas a gente pode, sim, querer chegar a destinos diferentes a partir do momento que a gente começa a nossa caminhada. Então, o fato de eu ter decidido que eu quero seguir esse caminho não significa que eu não possa mudar de caminho no meio do caminho. Pode. Planejamento não é algo para ser enrijecido, né? Para ser engessado. É algo para... Eu gosto de comparar como um filme. Não é uma... Você pega uma foto de um filme... Ele passa uma ideia, mas a gente só entende o filme mesmo quando a gente vive aquele filme, quando a gente assiste. Então, se permita fazer o planejamento, mas não fazer disso algo que te aprisione. E aí tem várias sugestões aqui. A gente deu várias sugestões. Faça seu mapa de renda, faça seu mapa de despesas, entenda quanto que você deveria ter todos os meses, quanto você precisa guardar para investimentos. E aproveita essa energia, sim, de final de ano, porque eu acho que é muito positiva para reestruturar. Acho que tem muita coisa que a gente deu de ação, atividade prática, que quem assistiu de ponta a ponta consegue implementar muito tranquilamente. E, na dúvida, chame um planejador. E aí é a dica, né? Entre em contato com o planejador, bate um papo, alinha as expectativas, porque muita gente tem expectativa muito alta, né? E aí imagina que vai fazer
um tiro de 100 metros igual o Usain Bolt, menos de 10 segundos. E não faz, né? E aí alinhar as expectativas, saber onde chegar e quando chegar acaba sendo importante também para continuar a caminhada. E às vezes a pessoa pensa assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu só não faço. Às vezes tem uma pessoa que serve ali como teu... accountability, a gente chama, né? Existe essa palavra no inglês, que é a pessoa que presta contas, com quem você presta contas. Isso te motiva, porque, eu sei que semana que vem eu tenho uma reunião com a Paula, nossa, até semana que vem eu tenho que ter deixado isso aqui ajeitado, né? Então, isso pode motivar a pessoa a criar uma nova disciplina. Comparo muito com fisioterapeuta, personal trainer, a gente sabe o que é que a gente tem que comer. A gente sabe os exercícios que a gente tem que fazer. Mesmo assim, às vezes, a gente quer um personal do nosso lado. Quando a gente tem uma situação mais crítica, às vezes a gente se envolve emocionalmente. Que é o caso do pessoal que tá ali super endividado. Puxa, eu tô sofrendo, eu me sinto fracassado. E não, você simplesmente só não tem os caminhos. Você não tem os critérios. Você pode aprender sobre eles e você pode contar com a ajuda sobre eles. Então, se você puder se presentear... E para construir uma vida com mais propósito e significado, o planejador é uma ferramenta para essa vida. E pense no longo prazo, né? Utilize as ferramentas e o que você tem hoje para achar que a vida vai continuar por um bom tempo, né? Não queira viver tudo de uma vez. Paula, obrigado. Obrigada mais também. Uma vez pela participação. Adorei tê-la novamente aqui no nosso Papo de Dinheiro. Deixa seus contatos aí, como o pessoal te acha, para quem está nos assistindo aqui poder entrar em contato contigo também. Legal. Eu estou no Instagram, @paulabazo, bazzo.cfp, justamente a certificação CFP que o Felipe falava. E o meu site é www.paulabazo.com.br. Tá certo. Obrigado de novo, viu? Foi muito bacana esse papo e volte mais vezes. Obrigada, maior prazer. A gente vai estruturando novas pautas aí. Espero que você tenha gostado, porque o Papo de Dinheiro é assim, a gente traz informações importantes, a gente traz visões aí para vocês que querem saber um pouco mais aí de educação financeira e finanças pessoais. Eu vou ficando por aqui, na próxima semana a gente tem mais Papo de Dinheiro, a gente tem mais conversa, a gente tem mais entrevista, a gente tem mais coisas especialmente pensadas para você que nos assiste. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.